Olá, pessoal, estou aqui mais uma vez, dessa vez para falar sobre uma questão que todo Risk News que eu faço na segunda-feira, toda segunda-feira, você que ainda não conhece, toda segunda-feira no meu LinkedIn tem lá logo às 9 horas da manhã um boletim chamado Risk News, que eu pego as principais notícias da semana e começo a semana falando nelas. E nelas sempre, nunca falta um assunto que é o importantíssimo, é um novo meio de pagamento, que na verdade não é nem tão novo, todo mundo já sabe de cor e salteado, que é o Pix. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial, um grande amigo, parceiro, Boanerges Ramos, que vai falar comigo sobre esse assunto. Antes disso, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre Pix, mas eu queria falar para você que está aqui com a gente, curtir o canal, compartilhar o vídeo, se inscrever. Toda terça e quinta tem vídeo inédito aqui no Tabelando. Bom, vamos lá, sem mais demoras, vou chamar aqui meu amigo Boanerges. Boanerges, um grande prazer, você já é sócio aqui, prazerzaço ter você aqui com a gente mais uma vez. Prazer é todo meu também, Lini. O seu chamado é uma ordem. Quando você Pô, convoca, cara, eu compareço e com muito prazer. me sinto honrado, cara. Você está sempre me atendendo. Te agradeço de coração. Boanerges, você é um especialista aí, tem a Boanerges Consultoria, que traz aí sempre muita informação, produtos financeiros, né? Informações sobre esse mercado. Queria que a gente pudesse falar um pouquinho com toda a tua experiência aí. Eu acho que todo mundo, como eu disse na introdução, sabe hoje é usuário do Pix, né? Raríssimas são as pessoas ainda que falam, não, eu não uso esse negócio, né? Ainda conheço algumas, mas são raras. Mas queria que você falasse um pouquinho aí sobre todo o crescimento desse meio de pagamento. E aí a gente fala um pouquinho aí o que está por vir também nesse novo processo. Muito bem. O Pix, na realidade, é a marca, né, que o Banco Central escolheu para o pagamento instantâneo, que ele criou, que ele coordenou a criação no Brasil e que ele gerencia, né? Começa daí uma coisa interessante. É o Banco Central com um papel duplo, além dele ser o regulador que é do mercado, né? De uma maneira geral, do mercado de bancários, serviços financeiros, etc. No caso do Pix, ele é também gestor de uma parte importante dessa operação. E ele tem cuidado dessa operação com muita atenção, com muito carinho, e nem nos melhores sonhos, sabe? Nem nos maiores devaneios, nem do próprio Banco Central, dos mais otimistas, o Pix chegaria no patamar que ele já chegou, né? Ele é um sucesso já de mercado, um sucesso de público, sucesso de crítica também. Claro que tem as críticas mais mordazes, mais negativas, de quem está incomodado, evidentemente. Isso é um sinal, pode ser lido do outro lado, né? Um sinal positivo, está mexendo com quem estava mais ou menos acomodado, achando que estava tranquilo, né? Como líderes, como ocupantes de mercado, mas o Pix veio para atender necessidades muito relevantes de mercado que não estavam sendo atendidas. O Pix não é só um meio de pagamento, ele é, antes de tudo, um instrumento multifacetado. Ele é um instrumento de transferência, tanto que o que ele começou mais fazendo foi a transferência P2P, ou seja, de pessoa para pessoa. E isso foi isso durante os primeiros meses, os maiores volumes, e até hoje ainda uma grande parte do Pix vem caindo essa proporção. Os outros instrumentos, as outras aplicações, os outros usos vêm crescendo, mas o P2P é muito grande, e foi assim como ele começou a crescer, e isso não é pagamento, isso é transferência, é importante entender.
É Isso você aí. transferindo dinheiro para o seu amigo, para o seu E filho. era o antigo DOC e a TED, né? Pois é, coisas desse tipo, exatamente. Mas é que ele acabou substituindo o próprio DOC. O DOC já acabou, o DOC foi sepultado, né? Nem houve uma transferência, uma diminuição de tamanho. Não, eles viram que o DOC não era mais necessário. Até Né? porque demorava de um dia para o outro, né? Pô, só isso já. Exatamente. A TED ainda continua muito forte, ainda em valor, inclusive é o líder, porque ele é muito usado para transações de alto valor De alto valor. e está muito presente nas empresas, né? No mundo B2B. Então, o mundo Perfeito. B2B é uma área muito importante, ainda a ser penetrada, digamos, pelo Pix no futuro, né? Se ele trouxer valor, se ele trouxer relevância, se ele resolver os problemas que o mundo B2B quer. Mas, enfim, voltando lá, do P2P, de transferência de pessoa para pessoa, o Pix foi crescendo e tem crescido fortemente no mundo P2B, ou seja, de pessoa para business, para negócio, para empresas, que é assim, aí sim é meio de pagamento de consumo. São as pessoas comprando no supermercado, comprando na farmácia, na loja de roupas, etc., ou no e-commerce de uma maneira geral, e pagando com o Pix, ao invés de pagar com outro meio, com boleto, com meio de, no caso do e-commerce, com cartão de crédito, seja presencial, seja ele no e-commerce, com cartão de débito. Cartão de débito, então, é um que tem sofrido bastante, né? Ele tem crescido muito pouco, até em termos reais, se você considerar a inflação, ele já está diminuindo de tamanho, porque as suas transações têm sido ocupadas pelo Pix. No Né? Pix. O cartão de crédito continua muito forte ainda no seu processo de crescimento, porque ele tem o crédito como um grande diferencial, que logo, logo o Pix vai estar por aí. Né? Então, E esse é o ponto aqui que eu queria destacar na nossa conversa, né? Acho que tem bastante coisa do Pix aí, bastante novidade, mas tem essa questão do Pix parcelado, que aí muda, como você tinha me comentado antes da gente começar aqui a gravação, ele passa a ser um meio de pagamento para um produto de crédito, né? Como é que vai ser isso? O que já tem sendo discutido disso? Uma coisa é eu fazer um Pix hoje porque eu tenho saldo, a outra coisa é eu fazer um parcelado, que aí eu não sei se naquele momento da parcela eu vou ter dinheiro. E isso representa um crédito. Como é que tende a ser o processo de aprovação? Tudo isso, Bonetti, tem bastante coisa aqui para a gente falar. maravilha. Esse produto, esse novo produto, na realidade, já está começando a funcionar informalmente ou por iniciativas individuais aí dos bancos, das empresas de meios de pagamento, enfim, de quem está no mercado e que sabe que essa necessidade existe, né? O pagamento acoplado, integrado com o crédito. Né, de alguma maneira, um crédito que facilita o processo de acesso a uma linha de crédito. Você quer comprar alguma coisa, você quer pagar, mas você não tem todo aquele dinheiro. Então, você vai parcelar com ou sem juros. Em geral, nós estamos falando agora aqui de um mundo com juros. Essa é uma grande diferença também. No cartão de crédito tem os dois. Tem o cartão de crédito parcelado sem juros, aquele que você faz a opção lá quando você está na loja e a loja te oferece isso num acordo especial com a empresa de cartão, e ter o pagamento com juros, que pode ser desde a origem mesmo na compra, ou escolhida quando você recebe a fatura, e aí você pode parcelar essa fatura com juros ao longo do tempo. Mas, enfim, voltando para o Pix, já tem players, então, agentes de mercado, oferecendo alguma coisa desse tipo, um Pix integrado com um crédito. Na realidade, é um crédito em que a liquidação, o pagamento de cada parcela é feito com o Pix. Né? Mas cada um fazendo do seu jeito. O Banco Central viu isso, ou já tinha isso em mente desde a origem, desde o seu planejamento, etc. E ele, como gestor dessa atividade, ele resolveu padronizar ou criar padrões de funcionamento para que isso entre nos trilhos e funcione bem, que seja alguma coisa que cresça saudavelmente, evolua saudável. Então, está na chamada agenda evolutiva do Pix, é assim que o Banco Central chama, a previsão de, ainda esse ano, a gente já ter o Pix parcelado,
funcionando, ou nos seus estágios iniciais de funcionamento, de desenvolvimento, ele já está em desenvolvimento, e vai funcionar aí na sequência, e aí vai trazer uma facilidade para esse tipo de pagamento, que já existe no mercado de alguma maneira, mas que não está padronizado, ou que existe em outros formatos, como eu estava falando, dentro do cartão de crédito, com juros ou até os sem juros. No caso do Pix, pelo que a gente tem ouvido, é necessariamente com juros. Quer dizer, dando nome direito às coisas e evitando distorções. É assim que eles têm falado. Você tem um valor para pagar naquele momento, o pagamento é instantâneo para o lojista, ou o recebimento, melhor dizendo, é instantâneo, o lojista recebe naquele momento que acontece a transação, não tem nem prazo de um dia, nem uma semana, nem um mês, como tem no cartão de crédito, né? Não tem, ele recebe instantaneamente. Agora, do lado do pagador, ele vai pagar ao longo de um período, 3 parcelas, 6 parcelas, enfim, o que for combinado com uma taxa de juros. E deixando bem claro, pelo que o Banco Central tem mostrado, tem anunciado previamente do que ele está desenhando, preparando, e sendo bem claro quais são os juros que vão ser pagos, qual é a taxa de juros, qual é o valor dos juros dentro de cada parcela, etc. Ou seja, caracterizando isso como uma transação de crédito, cujo meio de liquidação é o Pix, e de uma maneira estruturada, de uma maneira formalizada, de uma maneira padronizada. Legal. Ô, Bonerj, agora, com tudo isso que você falou, o lojista, por exemplo, receber de forma instantânea, né, a facilidade como hoje já é o Pix para a pessoa física, isso é uma ameaça para o cartão de crédito? Como é que o pessoal tem visto isso? Eu acho que sim. Acho que aí começa realmente a incomodar o cartão de crédito. Se até hoje o cartão de crédito foi menos atingido, menos incomodado pelo Pix, é mais o cartão de débito, que é um tipo de transação mais próxima do instantâneo. Ele não é tão instantâneo assim, porque é no dia seguinte que se liquida, que se repassa os valores para o vendedor. Mas voltando, no Pix, quando ele entrar com o Pix parcelado, com essa transação que é uma combinação, um combo de crédito com pagamento, ele passa, assim, a entrar na seara do mundo do cartão de crédito e vai passar a disputar aí os corações e mentes e bolsos, né, dos consumidores e dos vendedores, né, dos varejistas. Legal. E aí a ver como é que vai ser essa disputa, né? Vai ver quem é que vai sair melhor nesse processo. O cartão de crédito já está aí há muito tempo, está bem estabelecido e tal, e é muito, muito conhecido, e tem uma série de elementos importantes de serviço, de segurança, de chargeback, etc. Ele tem uma série de vantagens que o Pix não tem também, quer dizer, ele também tem suas forças, né? suas capacidades. Mas ele vai ser provocado a se recriar também. Segurança, tudo isso, né? Exatamente. Mas ele vai ser provocado a se recriar, né? Exatamente. A se redefinir em função de um novo player, de um novo tipo de concorrência. E tudo é uma questão de gerações também, né? Eu tenho, por exemplo, meu afilhado. Eu saio com meu afilhado e falo, pegou a carteira? Não, padrinho, não peguei. Mas que dinheiro? Não, tá tudo aqui no celular. Ele mesmo. Paga tudo pelo celular, tá lá no Apple Pay, por exemplo, paga tudo aqui. Eu já sou ainda do plástico, né? Então, isso tudo também é uma oportunidade para a nova geração, que já é eletrônica, né? Quer dizer, já é aquela coisa de não ter nada físico, por mais que o cartão de crédito, como eu comentei aqui, já evoluiu para isso. Você tem toda a razão, quer dizer, além dessas mudanças competitivas específicas, né, do mercado e das diferenciações, tá junto com isso vem acontecendo mudanças geracionais, mudanças de comportamento que são profundas e logo vão ter gerações que já nasceram nesse mundo, né, que é digital first, e mais especificamente que é Pix first, né? Ou seja, ele já nasceu fazendo Pix, ele já começou a consumir ou a usar os meios de pagamento e de transferência de fundos, etc., usando o Pix, uma coisa mais simples, mais natural, mais intuitiva, etc.
Isso Legal. é uma ameaça relevante para o mundo de cartões que a gente conhece tão bem. Um espaço aqui para os nossos patrocinadores. Queria dar destaque para a Renove, um escritório de cobrança que transforma desafios em soluções ágeis e impulsionando resultados com inovação e compromisso. Se você precisa de uma empresa de cobrança qualificada, especializada no seu produto, conheça a Renove. Um grande abraço lá para o Arnaldo. Agora, Boanerges, falando um pouco sobre o processo que é a nossa praia, assim, a minha mais, talvez, mas o crédito efetivamente. Hoje, quando eu tenho uma conta corrente, eu tenho saldo, eu posso fazer Pix, até meu saldo. Quando a gente fala no Pix parcelado, a gente já fala de uma linha de crédito. Alguma coisa já se discute como é que, porque é igual o cartão. Quando eu quero ter um cartão, eu posso abrir uma conta corrente, minha conta corrente vai ter movimentação se eu botar dinheiro. A partir do momento que eu peço um crédito, tem uma análise de crédito, um cartão de crédito, para eu ter o acesso e aí me dão um limite e tal. Como é que esse produto vai se desenhar dentro, por exemplo, da própria conta corrente hoje? É uma ótima pergunta também, isso não está claro ainda como é que vai ser Perfeito. feito, ou pelo menos o padrão que será adotado, mas é provável que ele contemple as alternativas que já existem, já estão no mercado hoje. Uma delas é você já ter uma linha pré-aprovada, ou seja, você já teve a sua linha de crédito pré-analisada, pré-aprovada, então ligada à sua conta corrente, você tem um crédito adicional, você pode entrar numa linha do vermelho, né, que é uma espécie de cheque especial, né, semelhante ao cheque especial, ou seja, uma linha complementar ao saldo que você pode penetrar e você pode utilizá-la até esse limite. Mas faz mais sentido, além disso, você ter também uma análise caso a caso daquela compra específica que você está fazendo, das condições que você está adotando, dos prazos que serão oferecidos, etc., em complemento a essa linha pré-autorizada, pré-aprovada. Então, é uma combinação de pré-autorização eventual, que pode existir, com uma análise caso a caso e uma oferta de condições específicas. E com o mundo que a gente está tendo de open em geral, e no caso Open Finance, que é o que a gente vai ter aqui, a concorrência vai ser bem mais intensa, porque você pode ter ofertas diferentes. Uma mesma transação, você pode ter oferta do banco 1, 2, 3, etc., e você vai escolher aquela que for mais vantajosa para você. Perfeito. E aí, Bonerges, uma coisa que aí é um pouco mais, talvez, não vou dizer particular, mas talvez concentrada num grupo de pessoas mais limitado, né? Por exemplo, eu todo mês faço o Risk Trends, você também tem todos os indicadores do Banco Central. E aí, por exemplo, isso para mim é uma linha de crédito totalmente diferente. Eu vou dar o exemplo do crédito do trabalhador, que a hora que deu março, que o Bacen divulgou março, eu fui lá correndo ver como é que ia estar. Falei, pô, será que os caras vão criar um produto novo? Porque, ok, ele é um crédito consignado privado. Não é Perfeito. uma grande mudança, por mais que teve um baita marketing, incentivo a uma linha de crédito diferenciada. Agora, Pix, e aí o que aconteceu? Ele ficou lá no meio do crédito consignado privado. Essa questão Pix parcelado, cara, eu preciso ter uma linha nova, né? Eu imagino que alguém lá do Bacen deve pensar nisso para a gente ver tanto crédito quanto a própria inadimplência disso também. Não tenha dúvida, Tabelino, nós que gostamos tanto de dados para transformá-los em informação e transformá-los em conhecimento, né? E decisão, né? Portanto, dando base para a tomada de decisão, né? Decisões conscientes, decisões bem embasadas, etc., a gente espera que os dados básicos ligados a esse tipo de transação sejam separados, segregados, informados, e que junto com ele venha o desempenho, que você analise o desempenho, você analise a efetividade, nível de inadimplência, etc. Quer dizer, todo um conjunto, porque é uma transação complexa. Ela está misturando, está juntando o pagamento de um lado, que é um aspecto já conhecido, com o crédito. E esse crédito precisa ser monitorado e merece uma monitoração específica,
né, separado dos demais, não diluído lá entre as várias linhas de crédito já existentes. E a gente tem aí grandes exemplos, né, que ficaram meio que juntos ou até perdidos, né? Eu tenho um que eu sempre tive uma dúvida e que eu nunca acho em lugar nenhum, a não ser quando sai uma reportagem ou outra, que é o FIES, por exemplo. FIES não está em linha nenhuma do Bacen lá do Banco Central indicando, ó, produto FIES. O outro, o próprio Pronamp, ele está em crédito recurso direcionado outros. E aí a gente vê o outro dando aquela explosão, fala, tá bom, tá na cara que é o Pronamp, mas e aí? E só o Pronamp, né? Quer dizer, são coisas que eu acho que falta um pouquinho essa veia analítica no cara que faz o produto efetivamente. É verdade, você tem razão. Muitas vezes eles esquecem desse aspecto ou não dão a devida atenção para esses aspectos, e aí está o nosso papel, né? Você, Tambelini, nós aqui, como empresas especializadas nesse setor, sugerir, né, ou até cobrar, no bom sentido, das autoridades aí monetárias, por causa do Banco Central aí, que explicite, né, que abra esses dados, que ofereça um painel melhor de informação para que esses produtos novos, essas novas tendências possam ser acompanhadas de perto e a gente possa analisar, interpretar e ajudar os demais players de mercado a entender o que está acontecendo e para onde o mercado está indo. Você sabe que quando tem algumas coisas assim, eu tenho alguns amigos, né, advogados, inclusive, que são aí grandes referências, que vão aí a Brasília, muitas vezes, discutir novas legislações. Eu já falei para eles, cara, quando tiver um negócio muito específico de cobrança, se tiver espaço, vem, me leva junto, eu não cobro nada, eu vou de graça. Mas eu queria ir para dar pitaco, porque eu acho que às vezes faltam certas coisas que os caras que não estão envolvidos no mercado efetivamente perdem, deixam. E é normal, porque ninguém tem que saber tudo, né, Bonerja? Você tem toda a razão, mas nesse caso a gente também precisa fazer uma observação e até um elogio aí ao Banco Central, claro, pelo cuidado que ele tem tido com esses aspectos. Não, né? Sem dúvida. E a melhoria que ele tem trazido nesses conjuntos de informações, em disponibilizar informação, informação o mais rápido possível, o mais efetivo possível, e informação para os players de mercado, tal, internos, ou seja, que são as empresas que atuam sob a coordenação e a fiscalização do Banco Central, mas para o mercado em geral, para o consumidor em geral, para os analistas de mercado, etc., para as empresas que estão nessa grande nuvem em volta do segmento que o Banco Central monitora e fiscaliza diretamente. E agora até com a 4966, uma evolução em todo esse processo de provisão. Exato. Eu acho que eu nunca esqueço, quando assisti aquele filme Prenda-me se for capaz, do Leonardo DiCaprio. Lembro bem. Eu já era uma pessoa que trabalhava nesse meio e, assim, conhecendo a realidade Brasil, eu tinha dificuldade de entender a fraude nos Estados Unidos, porque o mecanismo financeiro dentro do Brasil sempre pareceu muito mais evoluído. E a gente aqui tem a tal da síndrome de vira-lata, né? A gente sempre mete o pau em tudo aqui. E aí, como você mesmo disse, o nosso Banco Central, né, tem inúmeras discussões, mas a independência hoje, por mais que você tenha um presidente indicado pelo atual governo, que faz inúmeras críticas, mas agora parou, né? Agora está mandando ele, enfim. Mas não vamos discutir política aqui, que não é o propósito. Mas, cara, o Banco Central e o sistema financeiro brasileiro, ele tem aí seu grande mérito. Eu nunca esqueço um amigo meu que mora em Madrid, tomou uma multa em Barcelona, ele não conseguia pagar a multa. Meu cara, me dá um código de barra. Não, isso não existe. Então, o sistema financeiro brasileiro tem, sem dúvida nenhuma, todo o seu mérito aí nesse processo, e acho que você, como especialista, pode dizer bem disso. É verdade, a gente tem um sistema financeiro dos mais sofisticados do mundo, quer dizer, principalmente nesse lado do consumidor, etc., e tem um Banco Central que é um destaque, que tem recebido prêmios aí continuamente como o melhor banco central do mundo, ou seja, pela sua postura, pela sua capacidade de desenvolvimento, inovação,
está se transformar num agente de mudança de mercado. Quer dizer, um agente indutor, ele não é apenas um regulador que deixa o mercado sair fazendo qualquer coisa e vai depois e puxa as rédeas. Não, ele sai na frente em algumas coisas, ele é criador, ele é puxador de tendências, ele é criador de rumos, etc., e acaba puxando o mercado em certas direções. Pix é um exemplo disso, que a gente falou bastante aqui dele. Ele é um exemplo claro dessa, e tem sido muito elogiado pelo resto do mundo, e o pessoal vem aqui, o pessoal procura o Banco Central para se inspirar, para entender como é que como é que foi feito, o que é que foi feito, como é que foi feito, para levar essas experiências, para aproveitar o conhecimento aqui das práticas que foram adotadas no Brasil, levar para outros lugares. E a gente tem um mundo todo de Open Finance, a gente tem Drex aí em desenvolvimento também. Isso quer dizer, a gente tem uma agenda impressionante que que não mudou quando muda de presidente para presidente, que é uma agenda institucional, né? Uma agenda estrutural. Exato. Porque isso é uma das coisas, né? Que um cara me falou, um brasileiro que mora nos Estados Unidos há muito tempo, falou para mim, não sei se eu comentei isso com você em outra oportunidade, que aqui a gente não tem um projeto de país, a gente tem um projeto de governo. O Banco Central não. É um projeto de país, de negócio, né? Não muda de governo para governo, e isso é fantástico. Deveria ser assim com o governo. Você tem toda a razão, porque é uma instituição de Estado, né? Não é de governo. E, portanto, e até essa independência que ela adquiriu mais recentemente, independência operacional, etc., e os mandatos dos presidentes não serem coincidentes, do presidente da República e do presidente do Banco Central, eles ficam metade com um, metade com o outro, traz esse caráter também, reforça o caráter de independência e de um órgão que tem sua própria agenda, mas não é uma agenda voltada para si mesmo, não, é voltada para a sociedade, é voltado para desenvolver o mercado, para melhorar coisas, para corrigir coisas, para colocar a gente num patamar de excelência, digamos. Pô, muito bom. Boanerges, cara, eu vou falar, conversar com você, eu ficaria aqui até as 10 da noite. É fantástico, eu sou um cara que eu sou seu super fã, já falei da minha admiração por você, desde que eu era um menino lá na CSU, você era diretor já. Cara, eu fico muito feliz de poder ter essa relação de amizade com você. Você é uma referência para mim. Então, cara, queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Como eu disse, se a gente for falar aqui, a gente tem assunto para 3 horas de papo a mais, mas queria te agradecer aí, fazer a sua despedida aí, cara, deixar seu recado aí para a galera que nos assiste. Tambelina, eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos, trocando essas impressões, batendo bola, etc., tabelando aqui com o Tambellini, que é uma criação sua de tão boas ideias e de boas maneiras e um processo muito interessante de levar conhecimento, experiência, vivência, antecipação de tendências, etc., para o mercado. Estarei sempre à sua disposição aqui quando você precisar, quando você quiser me procurar, porque isso tem valor para o mercado. Eu acho que as coisas que a gente comentou aqui, que a gente trocou, sem dúvida, são relevantes, eu acho que trazem conteúdos que podem ser relevantes para quem está no mercado, para quem talvez tenha uma visão particular, uma visão parcial das coisas, para ampliar essa visão, para ter uma visão melhor, enfim, para levar possibilidades de se fazer melhor o que já é feito hoje, ou fazer coisas novas que ainda não estão sendo feitas. Então, estou sempre à disposição aqui para fazermos juntos. Muito bom, Boanerges, mais uma vez eu te agradeço. Galera, se está comigo até agora, não curtiu ainda, está na hora de curtir o vídeo, até porque esse papo foi fantástico, não tem como não curtir. Compartilhar e se inscrever no canal aqui. Boanerges, mais uma vez, de coração, muito obrigado. Até a próxima, e até a próxima aí, galera. Obrigado, Tambellini. Curti muito.